Oi pessoal, tudo bem? A gente começa aqui daqui a pouquinho a nossa live, nossa primeira. E vou esperar o pessoal chegando, já tem gente entrando aqui. Eu vou dar um minutinho para o pessoal entrar. André Souza, Luz, esperando aqui o Edu, um grande amigo e parceiro, entrar também para falar com a gente hoje. Boa noite, Cíntia. Manda um oi para Gi. Oi, Gi. Boa noite, boa noite. Bastante gente entrando, que legal ter vocês todos aqui. Bastante feliz com tudo que a gente tem hoje para falar e bater um papo um pouco diferente do nosso normal, né, do dia a dia que a gente vem tendo nos últimos tempos. Deixa eu entrar aqui e me apresentar primeiro. Eu sou Guilherme, eu sou líder da Malve, líder de milhares de pessoas aí apaixonadas pelo que fazem, né? E com bastante orgulho da nossa história. É uma história não somente da emoção que é vestir o brasileiro, né? Mas mais do que isso, fazer isso com muita sustentabilidade por trás de tudo que a gente faz. Então, bastante orgulho de estar aí nos últimos anos entre as empresas mais transparentes do mundo, né? E um orgulho enorme de todo o nosso trabalho de caridade, de solidariedade, tão importante nesse momento tão difícil que a gente vive enquanto humanidade. Eu acho que uma das coisas que vão tirar a gente dessa crise tão difícil é o aspecto de solidariedade e de caridade, do cuidado com o próximo. Então, esse é um pouco da nossa meta aqui, né? A gente quer ser exemplo, a gente quer ser espelho para as outras empresas e para as outras pessoas, para todo mundo que a gente consegue impactar através das nossas marcas e do nosso negócio como um todo. E o que a gente quer é replicar o bem, né? É inspirar pessoas, né? Esse é um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho daquilo que a gente tem orgulho, mas tudo isso dá muito trabalho, né? Inspirar, tentar ser espelho, tentar ser exemplo para as pessoas, dá bastante trabalho. E para isso a gente precisa, de vez em quando, também parar, respirar e também tentar a gente se inspirar, né? Se inspirar com as pessoas e com histórias. E esse é um pouco o que a gente fez há mais ou menos um ano. A gente fez justamente isso. A gente criou uma iniciativa aqui dentro de casa chamada Malve Talks, onde a gente reúne os nossos parceiros, os nossos funcionários e traz gente que nos inspira, né, para dar aquele momento, aquela parada, para que a gente consiga ter um momento de inspiração, reenergizar um pouquinho a gente, e porque a gente enxerga que essa inspiração contagia a gente, né? Essa questão de a gente querer o bem das outras pessoas, da gente fazer o bem para as pessoas como um todo, nos traz uma energia também bastante grande. Esse é um pouquinho do nosso propósito, é aquilo que a gente tenta fazer no dia a dia, acordar cedo e tentar ser um pouco de inspiração para os outros.
E aí, esse malvitóxico que a gente, nesse momento aí, como falei, difícil para a gente tentou fazer chegar num número maior de pessoas, né? Então, hoje a gente inicia esse nosso Malvitox online, aí com um grupo muito maior de pessoas, muita gente aí entrando também agora. E a gente pretende fazer muita coisa aí junto nas próximas semanas com outras pessoas que vão ser inspiração para a gente, com histórias de vida muito bacanas, com amigos queridos, né, que a gente tem. E hoje a gente começa justamente com o Edu, esperando o Edu entrar aqui, deve estar entrando daqui a pouquinho. Ele está pedindo para me aceitar, é isso? Na bolinha vermelha. Peraí. Ah, tá aqui o Edu. Grande amigo. E aí, irmão, tudo bom, Gui? Tava travado, eu não tava conseguindo subir. Agora foi, cara, agora foi. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, o Edu tem uma história, a gente tem uma história bacana, né? O Edu acho que me procurou uns 2 anos atrás, Edu? Acho que em torno disso. E a gente já fez algumas coisas juntos. Eu estava contando um pouco aqui para o pessoal desse nosso movimento, né? Do que a gente espera fazer, trazer histórias inspiradoras como a tua. Queria daqui a pouco que tu contasse um pouquinho. Vou contar como eu te conheço, né? Primeiro, é uma história de vida fantástica. Já fui visitar teu projeto lá num sábado de manhã, que foi emocionante. Ter uma história de vida fantástica, a gente acaba se inspirando bastante, né? É um líder jovem, começou uma organização social, com um trabalho forte em comunidades, crianças e adolescentes, né? A Malve tem, como tu sabe, né, de um instituto que tem como propósito cuidar também de crianças e adolescentes. E para quem não sabe, aí, o Edu, gente que já foi visitar pessoalmente o projeto, tipo presidente dos Estados Unidos, presidente de Microsoft, o homem já fez palestra em Harvard, já está entre os 30 pessoas mais influentes aí do terceiro setor. Então, Edu, para a gente pode ser um baita prazer te ter aqui conosco, é uma fonte de inspiração enorme. E acho que a primeira coisa que eu tenho que te pedir é se apresentar, falar um pouquinho o que tu anda aprontando, o que é a Gerando Falcões, como é que a gente consegue também dar um pouco de visibilidade para a tua causa e para essa história tão bonita. Valeu, Gui. Primeiro, te agradecer pelo convite. Acho que a gente tem uma relação carregada de propósito, de fazer coisas que gere impacto para a sociedade. Eu tenho acompanhado também a Malve, como você tem liderado a companhia com todas as certidões de trabalho limpo, comprometimento com o meio ambiente, como você está agindo também nessa crise, em estimular a população comprar também localmente do pequeno empreendedor, em ver você segurando os postos de trabalho, etc., mobilizando outros empresários, gerando consciência na população, a fabricação de máscaras. Acho que nesse momento a gente precisa de líderes, de gente que não se acovarde diante da crise e quem pode, faça mais do que home office e lidere. Eu sou o fundador e CEO da Gerando Falcões. Eu nasci numa favela, num barraco, em Guarulhos, São Paulo. Morava num barraquinho de chão de terra batida. Não tinha berço, minha mãe voltou para dormir numa banheira. Meu pai acabou ingressando no crime, foi preso. Eu cresci visitando meu pai no presídio. Mas cresci ouvindo minha mãe me falar todo dia também: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Você pode ir para onde você quiser. Eu acreditei na minha mãe. Eu digo que minha mãe, o meio jogava um vírus na minha cabeça, minha mãe passava um antivírus todo dia e mostrava que eu podia efetivamente ser alguém que pudesse contribuir. Eu fui para a universidade, estudei, depois escrevi um livro chamado Jovens Falcões.
publiquei esse livro de forma independente, montei um time com 30 jovens, a gente vendia o livro de porta em porta na favela por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros e eu peguei essa grana para fundar e usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões, que acabou crescendo, criando parcerias e virando uma rede de ONGs no país inteiro. E por conta disso eu fui selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo. Depois saí na lista da Forbes, entre os jovens mais influentes do país. Minha vida mudou. Eu moro na periferia de São Paulo, sou casado com a Maiara e tenho 2 filhas. Legal, Edu. Já ouvi muito tu falar da história dos exemplos que tu teve da tua mãe, né? E hoje tu dando exemplo para tanta gente, né? No dia que eu fui visitar o teu projeto, tinha tanta gente junto indo visitar e todo mundo se emocionando. Como é que é essa questão de ter essa inspiração, muito de exemplo vindo da tua mãe, como é que é hoje estar na posição de ser esse líder que tem que inspirar pessoas, né? Como é que é isso no pessoal, pro Edu? Gui, eu acho que primeiro, é uma gratidão, pagou a dívida com a justiça e voltou para casa, minha família, e uma responsabilidade em usar o capital social que eu tenho hoje, a rede de influência que eu tenho hoje, a relação com o empresariado que eu tenho hoje construída, fazendo pontes ao invés de muros, dialogando ao invés de brigar, doando amor ao invés de colocar ódio na mesa, fazendo tudo de forma pragmática, propositiva, e usar isso para mudar o Brasil, usar isso para transformar as favelas, dialogar com a classe empresarial e fazer isso virar pontes, e através dessa pontes vir várias doações, mantimento, tecnologia, qualificação profissional, empreendedorismo social, impacto. Minha vida é para gerar impacto. Eu acho que essa é a razão e tudo que acontece tem que estar em torno disso. E a gente começou falando lá atrás dessa tua ambição boa, né, de gerar impacto na vida das pessoas. Vocês começaram pequenininhos e conta um pouquinho dos números para a gente, um pouco da tua ambição, dos projetos que cresceram, né, estavam numa comunidade, depois se expandiram. Como é que foi isso, esse negócio de inspirar pessoas, mas também, por outro lado, de se capacitar para conseguir fazer um bem a um número maior de pessoas, né? Tudo que é grande um dia já foi pequeno, né, Gui? Então, eu comecei a Gerando Falcões no quarto de casa, um quarto, à época, sem reboco, na periferia de São Paulo, mas muitos sonhos, né? E coragem de trabalhar com uma visão a longo prazo, que eu acho que isso é importante para o empreendedor. Nada acontece do dia para a noite. As coisas são construídas. E quem não pensa a longo prazo, por exemplo, não estuda, né? Quem não pensa a longo prazo, ele pode focar só no hoje, mas ele vai sacrificar o amanhã. Então, desde o dia que eu criei a Gerando Falcões, eu sabia que não seria fácil, que ia demorar, mas que nós íamos chegar lá. Eu ainda não cheguei lá, eu estou correndo atrás. Então, a Gerando Falcões começou muito pequena, hoje cresceu. Então, nós deixamos de ser uma ONG na favela, nos tornamos uma rede de ONGs no Brasil inteiro. Nesse meio tempo, nós mobilizamos empresas como Ambev, Motorola, Microsoft, Malve, Itaú, Visa, KPMG para auditar nossas contas, Accenture para ajudar com governança, reforçamos a nossa cultura, os nossos princípios, os nossos valores e começamos a trabalhar no contexto de rede. Então, o que a Gerando Falcões faz, Gui, é procurar por líderes extraordinários, incríveis, que estão nas favelas brasileiras, mas que não têm apoio, não têm recurso, não têm gestão, não têm tecnologia. A gente abre um edital, esses líderes participam do processo. Uma vez que eles passam, a gente coloca esses líderes na Falcon University, que é um braço de educação da Gerando Falcões. A gente desenvolve habilidades técnicas e emocionais nesses líderes num ensino híbrido durante 6 meses. E a gente tem um ranking de performance que mapeia quem consegue aplicar o que aprende no dia a dia. E os melhores a gente coloca para participar da rede Gerando Falcões, recebendo recurso financeiro, mentoria ainda mais qualificada, brand, gestão e etc. Então, o que a gente está fazendo, Gui, é criando dentro das favelas
um grande ecossistema de transformação e impacto social. Porque esses líderes na ponta, eles têm projetos de educação, de cultura, de esporte, de ensino, alfabetização, de qualificação profissional, com aulas de tecnologia, de programação, de vendas, para criar, ou seja, um ecossistema, quase que uma ilha de excelência que oferece serviços de qualidade na ponta para a população poder transformar a sua própria vida. A gente vai alcançar, isso tem uma informação irrelevante, desculpa cortar, nos próximos 4 anos nós vamos desenvolver 540 líderes sociais do Brasil e ter presença em 1.200 favelas do país. Isso representa 20% das favelas que existem no Brasil. Eu lembro quando eu te visitei lá atrás, acho que vocês estavam em 30 ou 40 comunidades diferentes, né? E aí entrou aquele sonho grande de ir para milha. Por que não milhares, né? Por que não fazer diferença em milhões de pessoas e não somente milhares, né? E legal essa tua... É porque acho que o que se espera de líderes nesse momento de crise é que ela se apegue muito mais aos seus valores e à sua missão, né? Quando eu te liguei hoje à tarde e tu não me atendeu, tu falou assim, olha, Gui, não consegui te atender porque eu estava justamente fazendo avaliação de pessoas e de líderes, porque mesmo nesses momentos a gente tem que ter a disciplina de olhar os nossos valores e assim por diante. Eu acho muito bacana essa questão de se abrir para o novo, se abrir para ter cada vez mais aprendizado, se tornar não só um melhor ser humano, de se doar para o próximo, mas em especial um melhor profissional também, porque através de quanto mais capacitado e profissional a gente maior o impacto que a gente consegue fazer na vida das pessoas, ou em especial na vida de mais pessoas, cada vez mais pessoas, né? Isso inspira bastante, porque justamente via essa capacitação que a gente consegue atingir mais pessoas. Eu lembro, mudando um pouquinho de tema aqui, eu lembro quando eu fui visitar, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que mais me chamou a atenção naquele dia, foi acho que muita coisa me chamou a atenção aquele dia, acho que o encerramento com as crianças todas lá cantando, etc., foi muito emocionante. Mas umas coisas que me tocaram bastante foi na aula de pintura, né? Tinha muita gente na aula de pintura, tinha umas pessoas especiais lá que a gente conheceu, e em especial aquela questão das crianças que entram pintando preto e branco, né? Eu queria que contasse um pouquinho essa história para a gente, como é que aquilo conta muito a história de como é que vocês conseguem mudar a vida das pessoas, né? E como N histórias que a gente tem de gente que entrou no teu projeto, saiu do teu projeto, primeiro não saiu, muitos continuam e estão empregados, estão bem com norte, com sonhos, né? Gui, a gente tenta pautar a nossa atuação social baseada em valores, que são 7 princípios que forjam a nossa cultura. E um deles é o Tamo Junto. Então, o Tamo Junto fala muito da nossa essência, de quem nós somos. Então, o Tamo Junto para nós é o branco com o preto, rico com o pobre, o São Paulo com o Nordeste, a favela com o centro. É a gente se integrar e fazer junto. E, além disso, o Tamo Junto a gente estar realmente junto com a população pobre do país, com quem precisa, oferecendo para elas o melhor serviço possível, com as melhores pessoas, trabalhando, entregando a sua vida e todo o seu conhecimento para corrigir a desigualdade social da qual essa pessoa nasceu. Então, todos os nossos projetos, eles são articulados para isso. Então, como você está mencionando a oficina de pintura, a gente recebe crianças que vivem em favelas, em barracos como esse aqui atrás, como esse quadro aqui que eu tenho. Em favelas e barracos como esse, e ali elas aprendem a pintar. Mas por que elas aprendem a pintar? Porque é mais do que aprender a pintar. Elas aprendem a tratar suas emoções. Porque enquanto elas estão construindo um quadro como esse, elas estão também retratando sua história, elas estão colocando para fora suas mostras emocionais, elas aprendem a comunicar as suas emoções, os seus sonhos, o que elas querem para o futuro. Então, isso representa autonomia, reforço da identidade, de se aceitar como elas são. Aqui, na Gerando Falcão, a gente fala uma coisa. Eu não preciso ser como ninguém para ser alguém.
Então a gente tenta fazer as crianças entenderem isso, que ninguém precisa ser como ninguém para ser alguém. Ela é do jeito que ela é, com o sotaque dela, o cabelo dela, o jeito dela, o CEP dela, a história dela, mas que dentro disso ela pode ser tão grande quanto ela sempre sonhou ser. Então a gente tem histórias incríveis de gente que saiu de situações de extrema pobreza, vulnerabilidade, hoje está trabalhando nos grandes centros, está gerando renda, ou está trabalhando na própria favela, produzindo, gerando valor, como cabeleireiro, como manicure, como pedicure, como empreendedor com seu próprio negócio, gerando renda, gerando receita. Gente que ergueu a cabeça, que andava com a cabeça baixa, se achando um nada, um derrotado, mas que ergueu a cabeça de novo e está avançando na vida. Então, isso para a gente é o tamo junto. É juntar para construir e estar junto realmente de entender assim que a dor do outro é a nossa dor. Então, a injustiça em qualquer lugar é uma injustiça para a gente que a gente precisa trabalhar para corrigir. E aí, como a gente consegue enxergar, como vocês enxergam essa mudança no comportamento das pessoas, né? Eu vi lá aquele dia muita gente que continua no projeto e depois também escolhe como um propósito de vida se doar também ao próximo, ao projeto, o que é muito bacana, né? Dentro dessa tua história e de toda essa trajetória dentro da Engenho do Falcões, pintou aqui uma pergunta, e qual que foi a tua maior dificuldade profissional que tu passou dentro dessa jornada, e como é que tu passou por essa jornada, que lição que tenha ficado? Gui, obrigado pela pergunta. Tô vendo um monte de mensagem bacana chegando aqui. Meu maior desafio, eu acho que o meu maior desafio não foi desenvolver habilidades técnicas. Francamente, eu acho que o ser humano pode aprender qualquer coisa. Eu acho que o maior desafio é vencer os obstáculos mentais e emocionais. Quebrar aqueles achismos, aquelas coisas que a gente carrega da infância, de uma infância dura, difícil, de achar que existe alguma coisa que a gente não possa fazer na vida, de achar que eu não poderia fazer determinada coisa, de me sentir inferior em determinado momento. Então, imagina com um cara da favela, da periferia, quantas vezes eu não saí da periferia com dinheiro de ida e de volta para fazer uma reunião na Faria Lima, por exemplo, com o Jorge Paulo Lema. Então, como que você gerencia isso? Com tênis rasgado. Então, você precisa ter uma musculatura emocional para acreditar que não é o que você tem, é o que você é que mais importa. É os valores que você carrega, é o que te faz levantar de manhã. Então, essa barreira emocional do empreendedor social, do cidadão, da pessoa acreditar que ela é importante, que ela pode, que não existe nada que ela não possa fazer dentro do contexto da realidade dela, são das coisas mais difíceis da vida. Mas quando você supera isso, é um dos maiores saltos que a pessoa pode dar. Por exemplo, alguém quer aprender inglês, mas se ela acha que ela não pode aprender, ela não vai aprender. Se a pessoa acredita que ela não pode, ela está certa. Mas se ela acredita que ela pode, ela também está certa. É decidir no que eu vou acreditar, cara. E algumas pessoas precisam justamente desse empurrão e dessa luz de alguém, né? Então, obviamente que a gente tem que se apegar muito mais nesse momento aos nossos valores, né? E tem muita literatura que sempre fala, né? De tipo, a gente não se apegar àquilo que a gente não controla, como agora tem toda essa questão, obviamente, super triste de corona, mas o Brasil é especialista em viver sempre em crise, né? Da gente tentar bloquear um pouco isso, aquilo que vem de fora, que foge ao nosso controle, e a gente se focar muito mais naquilo que a gente consegue controlar, né? Que é a nossa energia, como é que a gente acorda de manhã, qual que é a visão que a gente tem, e se agarrar nos nossos valores, né? Acho que isso é fundamental, em especial nos dias de hoje que vivemos, né? E acho que combina um pouco com a pergunta que acabou de chegar aqui. Edu, para você, qual que é a principal característica de um líder? Eu acho que é não ficar no muro e não aceitar ter um relacionamento com a covardia. Um líder, ele não pode flertar com a covardia. Por exemplo, um momento como esse, o líder que se esconde debaixo da cama, ele está mostrando não ser líder. Ele tinha um cartão de visita, ele tinha um rótulo, mas não a liderança efetiva.
A liderança é mais do que um rótulo. A liderança é o exercício, é a coragem, é a disposição, é sentar na mesa e ser pragmático e solucionar. Eu convivo com esse cara aqui, com o Guilherme. E aqui está um exemplo de um líder pragmático. Você liga, ele atende, manda uma mensagem, ele é sim ou é não. Ou seja, não tem, talvez, não sei, vou pensar, ou ensaboar. É ou não é? Então isso é pragmatismo, é solução. Edu, vou fazer. Edu, não vou fazer. Pragmatismo. Então isso é liderança. É usar o tempo para endereçar respostas, para produzir de forma efetiva. Então a liderança é isso, cara. Eu acho que a liderança não é as palavras mais difíceis, não ou bonitas, não são os melhores diplomas. Tudo isso pode vir, tudo isso é muito importante, mas é acima de tudo oferecer um caminho, tomar decisões, correr riscos, assumir riscos, contribuir, fazer, colocar o humano no centro como a grande prioridade, priorizar as pessoas e não as coisas. Acho que é tudo isso. E acho que quando fala do líder que não se acovarda nesses momentos, né? Tu tem feito muita coisa aí, né? Eu vi que tenho ajudado em algumas coisas, naquilo que obviamente a gente pode. Como é que é lidar com esse momento, em especial tão difícil para a vida em comunidade, etc. O que tu tem feito para, nesse momento, não se acovardar e, pelo contrário, ser exemplo para tanta gente, né? E depois veio mais uma aqui. Edu, você medita? Também talvez a gente pode migrar para esse outro lado aqui depois. Gui, eu acho que você também tem feito muita coisa, muita gente no Brasil tem feito coisas incríveis, empresas estão tendo, muitas delas, um comportamento sensacional, as ONGs. Aqui a gente tomou a decisão de liderar na crise. O que aconteceu, né? Quando a crise chegou, o que eu pensei? A primeira reação foi, vou guardar o dinheiro que tem aqui, vou trancar a torneira e vou tentar salvar a ONG. Pronto. Daqui a pouco eu vi que a coisa estava ficando muito feia. E aí eu fui buscar resposta nos meus valores, Gui, na nossa cultura. Aí, de novo, nós voltamos lá, não estamos juntos, cara. Eu falei, eu tô junto com a favela ou eu não tô? Porque se eu estiver aqui olhando só em proteger a ONG, os empregos que eu gero, isso é pouco. Eu tenho que ir além. Então, a decisão foi pautada nos meus princípios, e não no que alguém me disse, que eu tinha ou que eu não tinha que fazer, mas no que é a minha essência. Porque eu acho que uma empresa é quase que uma cultura viva e ambulante. É mais do que um CNPJ. É uma cultura, são os valores que ela carrega, o que ela faz para a humanidade. Você, por exemplo, tem coisa que às vezes você deixa de ganhar dinheiro, mas para fazer do jeito certo. Porque isso é a sua essência, cara. Alguém pode falar, Gui, esse negócio aí, cara, para que fazer tão direito? Mas é o jeito de ser Malvin. É como você Não dá para fazer diferente, né? Não dá. Então não daria para eu estar aqui em casa assistindo isso só pela TV. Eu me posicionei na mídia, entrei ao vivo na CNN, falamos com governos federais, estadual, municipal, sobre a renda mínima, sobre apoio aos mais pobres, corri risco de ser mal interpretado, mas essa é a característica e a essência da liderança. Se fosse qualquer coisa, não seria eu, não seria o Gerando Falcões, não seria a nossa essência. Vamos lá, mais uma ou duas aqui da turma. Você medita, Edu? Quer dizer, para tirar esse peso que carrega durante o dia de ter que inspirar todo mundo e lutar tanto, né? Como é que faz para desopilar um pouco? Eu faço algumas coisas, tá? Eu pratico esporte, e aí é um treino funcional, é uma corrida, é um fortalecimento. Eu oro a Deus, porque quando a gente conversa com Deus, a gente lembra que a gente não é Deus, e isso é muito bom na vida. E eu também medito. Eu tenho o meu tempo de meditação e de introspecção comigo mesmo. E essas coisas me ajudam muito, somado à minha família, que é o pilar, é a base de tudo. Legal, todo o resto não cair. Tenho amigos que... Eu acho que eu sei de onde vem essa meditação. Tenho amigos próximos que estão no conselho da tua ONG, que a turma gosta muito de meditar e para conseguir
lidar com esse dia a dia, né? Edu, quem no Brasil é exemplo para vocês, né? Não precisa ser famoso. Eu lembro que tu falava muito da tua mãe em outras perguntas e quem é exemplo de vida. Se puder contar um pouquinho o que tu acha disso, de exemplo de gente, de ser humano. Gui, cara, eu aprendo muito o tempo inteiro. Qualquer lugar para mim é uma escola. Eu tenho pessoas que são exemplo para mim. Minha mãe é o meu grande exemplo. Meu pai, pô, largou mão do crime, voltou para casa e cumpriu a promessa dele. Não vou mais roubar, não vou mais traficar. E cumpriu, cara. Tá aqui, mas, né, vai fazer 50 anos, 53 anos de vida, etc. Meu herói, minha esposa, um exemplo de fidelidade, de parceria, de equilíbrio, de temperança, de seriedade. E aí eu tenho, assim, um Lê Maestro, um cara que é cofundador da Gerando Falcões, que está comigo todo dia, que faz o que for preciso. Se a gente quebrar, não sobrar R$1, eu tenho certeza que ele vai estar no mesmo lugar, no mesmo horário, e vai fazer tudo de novo se não tiver um centavo para pagar para ele. Ele vai estar do mesmo jeito. Ele vende a roupa do couro. Ele faz o que eu preciso. Então, o que eu posso te dizer para essas pessoas? E aí eu tenho muitos amigos empreendedores que me inspiram, não é? Que o próprio Lema, Flávio Augusto, Daniel Castanho, o próprio Bentimol, você, Gui, é um cara super jovem que eu admiro, que eu acompanho, que eu convivo, que eu sigo nas redes sociais, o que você posta no LinkedIn, que nem uma coisa que você postou lá, que eu copiei, botamos aqui, que é você ter a própria empresa ensinando a própria empresa. Pega lá a pessoa do financeiro e bota para dar aula de economia, inteligência financeira. É de graça, né? É de graça. Então, quer dizer, você passa a admirar. Então, eu tenho uma rede de amigos, que eu diria que é quase que uma ilha de excelência, que eu aprendo muito com todo mundo. E assim, o que é importante? Para aprender tem que estar aberto. E a gente nunca pode subestimar ninguém. Porque todo mundo tem algo rico para ensinar. Mas tem que estar aberto. E tem que provocar. O que mais importa são as perguntas. Falando em boas perguntas, gostei demais dessa aqui. Qual o fruto do teu projeto até hoje, que mais te encheu de alegria e que tu olhou e falou, pô, a gente está no caminho? Gui, eu me emociono muito sempre que a gente forma um jovem e coloca eles no mercado de trabalho. Porque eu sei, isso para mim é particularmente emocionante, porque eu sei o quanto, o quanto vale uma oportunidade para quem nunca teve uma na vida. Então, enfim, é muito especial para mim. A gente faz isso muito. Tá mais do que explicado, Edu. E a última aqui para a turma, como é que o Gerando Falcões ensina? Cadê aqui? Deixa eu puxar. Ensina as crianças que elas podem muito mais do que suas condições financeiras, né? Sempre fala de ter sonhos, também de sonhar grande, mas como é que na prática vocês conseguem ensinar para que a pessoa, ou que a criança, no caso, não fique limitada àquela sua condição, que muitas vezes é uma condição bastante restrita financeira, e como é que esse negócio de inspiração, dizendo, pô, eu cheguei lá, vocês também podem chegar através do exemplo, é poderoso, né? Mas como é que vocês conseguem fazer isso no dia a dia para tanta criançada aí? Gui, aí eu vou colocar criança, jovem, vou colocar o público no geral que a gente atende, tá? Para ficar mais fácil a resposta. Tem um texto lá na Bíblia que fala da parábola do semeador. O que a gente faz é a mesma coisa, jogar sementes, cara. Então você joga semente, porque se fosse simplesmente ensinar, a gente criaria um problema e falaria, então vamos ensinar toda a população brasileira. Mas não necessariamente ia funcionar. Porque às vezes a semente cai num solo fértil e às vezes cai num solo infértil. Ou naquele momento aquele solo não estava pronto para aquilo. Então a gente joga sementes todos os dias. É a mesma semente. E a gente trata de forma igual. Mas em alguns solos ela floresce. Está aberta. Ela quer. Porque o que vale mais? A faca ou o queijo?
Na minha opinião, nenhum dos dois. O que vale mais é a fome. Então, para alguma coisa dar certo, você tem que ter alguém faminto. Não necessariamente é o conhecimento. Se fosse só o conhecimento, Gui, talvez você não seria o CEO da Malve, nem eu da Gerando Falcões. Talvez teria que ser uns caras muito mais velhos do que a gente. Mas o que conta é a fome, cara. É o quanto a pessoa quer. É o quanto ela está aberta, o quanto ela corre atrás. Não é? É isso que eu tenho dito nessa crise para todo mundo. Que crise? O que, que a gente tem medo? A gente está com medo de perder um dinheiro, mas olha só, que coisa importante. Não é ter um apartamento e perder ele, ou ter um carro e perder ele, que faz alguém ter ou não ter sucesso. É se mesmo depois de perder qualquer item, como que nós vamos levantar depois da crise? Como que nós vamos reagir? Se nós vamos saltar os obstáculos, se nós vamos sorrir para a vida, se nós vamos ter entusiasmo, se nós vamos utilizar a tecnologia, o trabalho remoto, se nós vamos se reinventar, se nós vamos estar aberto ao novo mundo que está vindo aí. Então, sucesso não é, eu sou amigo do Lema. A pessoa fala, pô, Edu, você é amigo do Jorge Paulo Lema, o cara tem um dinheiro relevante, etc. Eu falo, meu, o que menos importa para mim é quanto que o Lema tem de dinheiro. Eu nem sei. E nem quero saber. Até porque não é meu, é dele. O que é dele é dele, o que é meu é meu. Para mim é o que menos importa. Até porque o que ele tem mais para me oferecer não é dinheiro. É troca, é conhecimento. Eu trouxe ele para a favela e ele me levou para Harvard. Eu apresentei o povo da favela para ele. Ele me apresentou o Marcel Telles. Então é uma troca e a gente vai crescendo como ser humano. Não são as coisas, são as pessoas. Isso é o que mais importa. Então essa capacidade de ler, de entender e de interpretar a vida que vai fazer a gente sair da crise e construir coisas maiores. Porque quando essa crise acabar, nós vamos ter que reconstruir o Brasil. E aí cada brasileiro conta. Eu tinha guardado aqui para o final para tu dar alguma pílula para a gente de inspiração ou de uma mensagem para tanta gente que está nos assistindo e vai nos assistir depois. E eu gostei demais dessa última resposta, da fome, né? Do fato da gente ter a obrigação, isso tem que vir de dentro, de ter essa fome, essa vontade, né? Alguma outra coisa que tu pode deixar para a gente, assim, de pílulas de inspiração, ou que podem ser hábitos diários nossos, o que a gente pode deixar de mensagem para essa turma toda? Gui, o que eu acho na vida é que o brasileiro tem que ter uma outra relação com o que entendem como fracasso. Fracasso é o remanso. Fracasso é ficar debaixo da cama escondido. Quem tenta não fracassa. Mesmo quando perde... Aprende. Aprende. Então, quem está tentando fazer coisas, essa pessoa definitivamente não está fracassando. Não existe fracasso em tentar. Porque você descobre um jeito novo de não fazer. Tem aquele cara lá, acho que é Jeff Bezos, ele fala do fracasso bem-sucedido na Amazon. Que é você faz coisas que aparentemente foram fracassadas, mas você aprendeu tanto. E no próximo projeto você vai usar esses aprendizados. E esse projeto vai ser vencedor. Então, não se preocupe com a sociedade. A sociedade, quando você está aqui embaixo, ela vai olhar para você e vai falar, você é um ninguém, você é um nada. Eu vivi isso. E quando você vira o jogo, a sociedade vai falar, você é o cara. Então, nem aqui embaixo e nem aqui em cima, dê atenção para a sociedade. Siga a sua essência. Se você tem um projeto, seja aí onde você está, no interior, aonde você estiver, corre atrás dele. Se alguém falar, você é um fracassado, não compra mentira das pessoas. Você não é um fracassado. Fracassado é quem não está tentando. Se você está tentando, tá certo? Vender um produto, vender sorvete na praia, ser revendedor, criar seu negócio, sua empresa, fazer algo novo dentro da companhia onde você trabalha, e algo está dando errado, não entenda isso como um fracasso. Entenda isso como formas novas que você está descobrindo de encontrar outros jeitos e caminhos que não funcionam e caminhos que vão funcionar lá na frente. Nós, para reconstruirmos o Brasil, vamos precisar de sonhadores. Nós vamos precisar de inventores. Nós vamos precisar de gente que começa cedo no batente, vai até tarde, cria, inova.
nós vamos precisar de gente que toma porrada, que vai para casa quase que chorando, e quando alguém diz amanhã ele não volta, amanhã ela não volta, no outro dia de manhã ela é o primeiro a chegar e dizer vamos recomeçar tudo de novo. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós precisamos, de brasileiros que façam. Desculpa. Legal, espetacular. Aqui. Isso é o que mais, que mais marca da tua empolgação, da tua energia, espetacular. Queria te agradecer demais, né? Parabéns pela tua história, parabéns por tudo que tu tens feito, né? Não esqueci do que a gente falou na semana passada, né? Que tinha prometido te mandar aqueles tecidos todos para vocês costurarem máscaras lá na comunidade, né? E acho que amanhã ou depois da manhã a turma da empresa tá para fazer um vídeo para ensinar as pessoas da comunidade a costurar essas máscaras. A gente vai mandar os tecidos, vai mandar os elásticos para vocês fazerem lá e também aproveitarem para gerar renda nessa comunidade. Não esqueci, tá? E queria te agradecer demais, parabéns, espetacular para mim, aprendizado enorme. Acho que não tinha como começar melhor aí esse nosso movimento de uma vez por semana trazer mentes brilhantes aí que nos inspiram através das suas histórias, no teu caso, não só através da história, mas através dessa energia gigante, né? A semana que vem a gente está com a Alcione Albanese, eu acho que vai ser também nesse mesmo horário, na quarta-feira, às 8 da noite. E queria te agradecer demais, mais uma vez, né? Tudo que eu peço, tu tenta atender também. Pô, conta com a gente sempre que tu precisar. Parabéns e saiba que tu é fonte de inspiração gigante para mim como pessoa e para muita gente dentro da Malve e assim, queria muito te dar essa visibilidade para um número maior de gente para que tu consiga tocar o coração de mais pessoas. Gui, obrigado. Se você me permite também só mencionar, a gente está com a campanha Corona no Paredão Fome Não. Temos mais de Claro. 10 milhões arrecadados, mais de 10 mil doadores ao redor de 10 países diferentes, mais de 170 mil pessoas que serão alimentadas nos próximos 3 meses. Se alguém quiser contribuir de alguma forma, ajudar, é só acessar gerandofalcões.com/corona no paredão e fazer a sua doação. A gente tem um painel de controle com evidências do recurso. O recurso todo doado vai ser auditado pela KPMG. Então, se o seu público aqui, a audiência, entender que aqui é um caminho para colaborar, a gente está ajudando mais de 200 favelas brasileiras em 14 estados. Região sul do país, Rio de Janeiro, Rocinha, Morro do Alemão, Zona Sul de São Paulo, Zona Norte, Pará, Maceió, Ceará, Bahia, enfim, com uma capilaridade gigante, ajudando milhares de pessoas. Repete o site para a turma conseguir entrar. Gui, gerandofalcões.com/corona no paredão. Também está lá na minha bio no Instagram e do Lira GF. A Gerando Falcões também tem uma página, enfim. É um prazer estar conectado com vocês e construir o Brasil junto. Edu, tamo junto. Obrigado pela inspiração. Nos falamos aí ao longo da semana para combinar aquilo tudo. Obrigado de coração e fica com Deus. Gui, obrigado. A Malve, você e sua família são doadores da Gerando Falcões, não de agora, não de crise, de outras crises, né? De outros períodos. Eu queria te agradecer, você, sua família, a todo o time da Malve, pela companhia séria que por tudo que faz pelo Brasil. E tamo junto, irmão. E obrigado pela doação das máscaras, por todo o apoio. O Daniel Bresser acabou de entrar aqui, só deixar um beijo pro Dani, do nosso amigo. Grande Daniel. Que ajudou a nos conectar. Dani, obrigado pelo apoio do IPO, pelo seu carinho com a gente, irmão. Obrigado, Edu. Grande abraço, amigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Não. Ainda aqui?